Bom dia, corredoras maravilhosas! Estamos aqui, mais um treino concluído de sexta-feira. Amanhã tem mais treinos e hoje eu tô passando aqui para perguntar para você, corredora maravilhosa, se você já treinou hoje, se você vai treinar à noite ou se à noite você já vai descansar e vai treinar amanhã cedo. Então deixa aqui o seu bom dia, se você já treinou, se você já corre, se nunca correu, se vai correr no final de semana, se deseja começar na corrida. Então vai entrando aqui e vai deixando seu bom dia falando de onde você fala. Bom dia, Érica, tudo bem? Bora, você já corre já, Érica? Conta pra mim. Viviane, a aluna maravilhosa lá do Corre que Transforma. Bom dia pra você. Mulherada, seguinte, abri esse vídeo aqui, essa live, pra falar pra você, bom dia, Vivi, correr só amanhã, né? Então tá bom, hoje é descanso. Eu vi lá seus treinos, tá maravilhosa, cada dia melhor. E esses treinos de tiro então dela? Gente, tá maravilhosa ela, cada treino melhorando. Adoro acompanhar a evolução dessas alunas. Um beijo, Vivi, prazer ter você aqui na live, hein? Bom, abri essa live, mulherada, pra conversar com vocês o seguinte, e aí eu quero perguntar pra você, vai deixando aqui seu comentário. A live vai ficar gravada também, depois você pode deixar lá nos comentários. Mulherada, corrida e ciclo menstrual. Pois é, o que a gente faz, né, nessas épocas? E aí eu já começo falando pra você que, na verdade, não existe aquela época do ciclo menstrual, porque a gente acha que a nossa fase menstrual é só aquela fase que a gente tá ali quando tem o sangramento, quando tem quando tá naquela fase ali do que tá o sangramento. E na verdade o nosso ciclo menstrual é todo o nosso ciclo, né? Todo o nosso ciclo, que geralmente dura aí de 28 dias, 30 dias, 26 dias, né? 32 dias, tudo depende de cada mulher. E aí, gente, essa fase toda, cada momento dela, a gente tá de uma forma, a gente tá de uma maneira. Por quê? Porque o nosso ciclo, ele não é linear. Então, tem vezes que a gente tá com mais força, tá com mais disposição. Tem vezes que a gente tá com mais dores, a gente tá mais indisposta. E isso tudo é normal. Por quê? Porque o nosso ciclo não é só aquela fase do sangramento. É todo o ciclo, todo o ciclo. E aí, cada fase a gente tá de uma maneira. Por que eu tô abrindo essa live hoje? Porque justamente hoje acordei muita dor nas costas, acordei com cólica, e aí eu falei assim, caraca, eu tenho meu treino, tá bom, tá tudo certo, vou lá e vou fazer meu melhor, eu vou lá e vou treinar. E é isso que a gente faz. Consegui treinar forte? Não consegui treinar fortão, tá? Consegui treinar intenso como eu tava planejando? Não consegui. Mas eu entreguei e fiz o meu melhor. E aí, é isso que eu tô abrindo pra você aqui pra falar o seguinte. Às vezes, a gente acha assim, eu tô com dor, eu não vou treinar. Eu tô com cólica, eu não vou treinar. Eu tô indisposta, eu não vou treinar. E aí eu tô pra falar pra você aqui que não tem como a gente fazer uma planilha de treino seguindo exatamente a sua disposição do seu ciclo menstrual, tá? Por quê? Porque tem sim aquelas sensações, tem sim o que a gente sente ali fisicamente, fisiologicamente, que isso tem a ver com os nossos hormônios, mas tem também o nosso dia a dia, mulherada. Tem também o nosso dia a dia. Às vezes você vai estar numa fase do ciclo que, nossa, eu tô super disposta, eu tô super animada, que essa é uma fase ali do ciclo mesmo, do hormonal. E aí, a hora que você vai treinar, você não dormiu direito, você teve um estresse muito grande durante o dia. E aí, a hora que você vai fazer o treino, você não consegue render, tá? Então, assim, a gente tem que respeitar ali essas nossas fases, entender como o nosso corpo funciona, se você tá com mais disposição, se você tá com menos disposição. Só que a gente não pode se apegar somente a isso. Eu vou deixar aqui embaixo, depois, na hora que essa live ficar gravada, a descrição certinha, tá? Os hormônios que são liberados em cada fase,
se eles dão mais disposição ou se eles dão menos disposição. Vou deixar tudo descrito aqui para você ler e entender com calma. Mas eu abri exatamente aqui hoje para falar para você que a gente tem que respeitar essas fases, a gente tem que entender como isso acontece no nosso corpo, essas sensações que a gente tem, mas a gente não pode se limitar a ela, tá? Por quê? Porque a gente tem os fatores externos e os fatores externos também influenciam emocionalmente e fisicamente no nosso treino, tá? Então conta aqui pra mim se você sente alguma dificuldade em alguma fase, se você sente dificuldade para treinar na TPM ou na fase de sangramento ou na fase inicial do seu ciclo. Então conta aqui pra mim, o que você faz, como que você lida com isso, você encara o treino, eu tô com cólica, você deixa de treinar ou não, você toma um remédio para aliviar. Conta aqui pra mim, mulherada, porque olha só, a gente tem que conversar sobre isso. Tem muitas mulheres que acabam não treinando porque acha que não pode, porque acha que tem que fazer descanso, porque acha um monte de coisa, um monte de tabu que as pessoas falam, e não, a gente tem que treinar, tá? A gente tem que fazer o movimento. O que a gente precisa entender é que se você não está muito bem, tá tudo bem você treinar um pouco mais tranquilo, tá tudo bem você treinar devagar, você não precisa ir lá e fazer seus 150%, você pode ir lá e fazer seus 0,5%. Tá? E tá tudo bem se você pegar e falar assim, nossa, hoje eu não tô disposta, hoje eu tô com cólica, hoje eu tô com dor, hoje eu passei estresse no trabalho, mas eu vou lá, eu vou treinar. E às vezes esse seu treino vai ser o melhor que você fez no mês, tá bom? Porque você foi com tanta vontade, você foi com tanta decisão, você colocou tanta intensidade ali para você fazer o treino que ele vai sair perfeito, mesmo que as condições não estejam tão favoráveis, tanto hormonal como mental. Então vocês estão vendo que tem que ser tudo junto? Você tem que entender cada fase, você tem que entender o que acontece emocionalmente com você e fazer o seu melhor naquele dia. E não fazer tabelas, tá? Ter treinos específicos dentro do seu ciclo. Essa coisa não existe, tá, mulherada? Isso não existe. Você vê por aí, faça o seu treino respeitando o seu ciclo menstrual. Não, isso não tem, isso não existe. Porque cada mulher sente de um jeito. Tem mulher que não sente nada. Tem mulher que não sente nada, não sente cólica, não sente dor, não sente indisposição, não sente nada. Tem mulheres que têm mais sensibilidade e sentem mais, tá? Tem mais dores, tem mais fluxo, tem mais indisposição, tem mais dores nas pernas, tem dores nas costas. Às vezes, até aquela dorzinha que aparece no joelho, aquela dorzinha que aparece na lombar, muitas vezes é por conta, às vezes, até do seu ciclo, da fase que você tá. Às vezes você tá numa fase que você não tá tão disposta, não tá com tanta energia, e aí você sente mais dor, você sente mais sensibilidade, tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem, passou essa fase, passou esse desânimo, passou essa fase de você se sentir mais frágil, de você se sentir mais fraco, de ter mais sensibilidade para dor, volta pro treino normalmente, mulher. É isso que você tem que fazer, tá? Prestar atenção de como isso funciona, de como você se comporta durante o treino. E não é em um treino, não é só em um ciclo que você vai perceber isso. É ao longo do tempo, é aquela constância, é aquela construção da corrida, tá bom? Então com o tempo você vai se entendendo, com o tempo a corrida ela vai encaixando. Então você precisa de um pouco de paciência, um pouquinho de consciência, ali de prestar atenção no que você tá fazendo no seu dia a dia, certo? Mulherada, bora lá? Vamos nessa, vamos curtir aí essa sexta-feira, trabalhando, lógico, à noite curtir também, curtir o final de semana. Quando eu falo curtir, gente, é curtir ali, ó, trabalhar, descansar, aproveitar, tudo junto e misturado, gente, porque a corrida tá acontecendo e a vida tá acontecendo. Então é tudo junto, tá? Deixa eu ver um negócio aqui, a Cleide perguntou, está com um ano que fiz... Total, estou pesando 89. Nossa, tô muito... Não fala assim não, Cleide. Não fala assim, hein? Ó, bora lá. Tá tudo bem você ter passado por um procedimento. E aí,
você precisa agora voltar na sua rotina, voltar a correr, voltar a caminhar, voltar para as suas atividades do dia a dia, voltar para a sua alimentação mais saudável. Então bora, Cleide, vem, eu tô te esperando lá no Corre que Transforma. Gente, tudo isso que eu falei aqui para vocês, né, de ciclo, de fase, essas coisas, tudo, isso tudo eu falo, explico, oriento as alunas lá no Corre que Transforma. Explico como são essas intensidades, como que você faz o treino, como que você consegue conciliar essas fases que você não está tão disposta, de você ir lá e fazer um treino mais leve, um treino mais suave, tá bom? E mesmo que você não esteja tão disposta, mesmo que você esteja numa fase que tá mais baixo ali, que você tá com mais indisposição, que não tá com tanta força para treinar, você pode, vai lá, faz o treino, faz o seu melhor. Isso tudo lá no Corre que Transforma, eu explico e eu falo, tá? E eu falei aqui, ó, de ciclo menstrual, né, dessa fase nossa hormonal, mas gente, isso também vale para as mulheres que estão na perimenopausa, que estão na menopausa. Por quê? Porque é uma nova transformação no nosso corpo, a gente tem que entender como ele funciona. A gente tem que saber que nem todo dia o treino vai sair aquele 100%. Nem todo dia o treino vai sair aquele espetáculo, sabe? E tá tudo bem você ir lá fazer seu 0,1%. Não precisa fazer seu 1% não, gente. Pode fazer seu 0,5% e tá tudo certo. E aí a mulherada que está na fase da menopausa, que está na fase da perimenopausa, vão sentir também essas transformações hormonais. Elas também vão sentir essas ondulações hormonais. Por quê? Porque é uma nova fase do nosso corpo. E aí, aquele dia que você fala assim, nossa, eu não tô muito bem, eu não tô muito disposta, eu tô cansada, eu tô mais fadigada. E é aquele dia que você precisa ir lá e treinar. É aquele dia que você precisa se colocar em movimento, mesmo que seja leve. Por quê? Porque vai liberar endorfina, vai liberar serotonina, e aí você vai ficar mais tranquila, você vai ter mais disposição, vai aliviar as dores, vai aliviar as tensões, e você vai se sentir melhor no pós-treino. Porque às vezes na hora que você está fazendo, você vai sentir cansado, você vai sentir fadigado, mas depois no pós-treino vai ser ótimo, porque você vai se sentir melhor, tá, gente? Então assim, ó, vai ficar gravada essa live aqui para vocês assistirem depois. Eu vou deixar aqui embaixo depois, na legenda, a descrição certinho das fases, para você entender que tem fase que você vai estar mais disposta no ciclo menstrual, tem fase que você vai estar com menos disposição, e tá tudo junto, porque é normal isso, é do nosso ciclo. O que você tem que fazer é não se cobrar tanto. Aquele momento que você não estiver tão disposta, faça um treino mais suave, mais tranquilo, mais fácil o treino, porque depois vai vir a recompensa, depois você vai se sentir bem, tá bom, mulher? E lembre-se, mulherada, ciclo menstrual não se resume. Aí tem muita mulher que fala assim, eu tô na minha fase do ciclo, mas aquela fase do ciclo que às vezes vocês falam, é porque é aquela fase que é do sangramento, e não, o nosso ciclo é nosso ciclo inteiro, gente. Tá? É aquele ciclo lá de 26 a 32 dias, dependendo de cada mulher. Então, não se apegue em um único dia que você não está bem, que você não está disposta, certo? Bora treinar, porque depois do treino compensa, a gente se sente melhor, a gente alivia as tensões, a gente alivia as dores, tá bom? Mulherada que tá na menopausa, na perimenopausa, aquele dia que você estiver cansada, aquele dia que você estiver desanimada, aquele dia que você estiver assim, você fala, nossa, eu tô sem força, esse dia você precisa ir e treinar e fazer o seu melhor, porque depois você vai se sentir mais disposta. Mulherada, olha só, tudo isso eu falo, eu explico, eu oriento no Corre que Transforma, uma plataforma, um programa de corrida online somente para mulheres, tá bom? Então lá a gente vai conversar sobre o treino, sobre a corrida, como você melhorar. Você vai entender que não existe esse negócio de você fazer um treino dentro do seu ciclo menstrual, isso não existe. Por quê? Porque a gente tem fatores externos que influenciam no nosso treino, que influenciam no nosso dia a dia, tá? Então estresse, alimentação, hidratação, sono, tudo isso influencia no treino. E tudo isso eu passo, eu explico, eu falo, eu converso, eu ensino as mulheres lá da comunidade Corre Transforma.
tá bom? Então na comunidade Corre que Transforma, você tem acesso à plataforma, você tem acesso às aulas, você tem acesso aos vídeos para entender tudo sobre corrida, você tem o seu treino sim, tá? De acordo com o seu nível de condicionamento físico para você evoluir no seu ritmo, no seu tempo, e você participa de uma comunidade dentro do WhatsApp para você ter mais informações e trocar informações com outras corredoras, tá bom? Isabela maravilhosa, Teixeira, maravilhosa, bom dia você, Isabela, olha só, bom dia maravilhosa. Deixa eu ver aqui, vou ter minha primeira corrida no dia 1º de março. 1º de março, me passa algumas dicas. Pois é, Gleice, a dica que eu tenho para você, vem pro Corre que Transforma, porque aí lá você vai ter treino, orientação para você fazer a sua corrida, tá bom? Com mais tranquilidade. E aí eu já te falo, sua corrida no dia 1º de março, se você tá iniciando na corrida agora, uma semana só de treino, não tem dica. Só vai, aproveita a corrida, curte a vibe, depois aí você entra e faz realmente um ciclo de treinamento. Porque olha só, gente, eu já vou aproveitar aqui para dar uma orientação para vocês. Sabe qual que é a orientação? Antes de você fazer a inscrição para ficar participando de corrida sem ter treinamento de corrida, primeiro você começa a treinar, primeiro você começa a seguir uma planilha e depois você faz inscrição de corrida, e aí você vai lá treinar e aí você sim vai fazer uma corrida bem feita, porque ó, hoje, dia 20, você vai fazer uma corrida dia 1º de março, são 8 dias. O que você vai fazer em 8 dias? Eu não tenho como orientar, tá? A única orientação que eu tenho é vai na prova e curte, pega a sua medalha, vai para casa e depois você entra no Corre que Transforma e segue uma planilha de treino para você evoluir com constância e tranquilidade na corrida. Gente, para de ficar fazendo inscrição de corrida à torta e direito por aí que você vê na sua cidade, tá? Por quê? Porque você vai lá participar, aí você não vai conseguir correr direito, aí você vai falar assim, eu não tenho fôlego, eu não sei correr, eu não sei fazer, eu não sei o quê, mas você nem treinou. Aí você vai lá fazer uma corrida, e aí você vai querer ficar tentando correr direto, gente. Aí não dá, tá? Aí você vai se frustrar, aí você vai achar que a corrida não é pra você. Então, antes de fazer a inscrição à torta e direita, vem pro Corre que Transforma, faz a sua corrida, faz o seu treinamento, evolui, constrói a sua corrida com tranquilidade e depois você participa das corridas, certo, mulherada? Então é isso que eu tenho para falar para você. Bora, vem pro Corre que Transforma, link tá lá na bio, bora treinar, vem correr, tô esperando você lá na comunidade de corredoras. Corre que Transforma. Beijo, boa sexta, bom trabalho, bom final de semana, bom treino a todas. Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa aqui. Sou da Paraíba, maravilhosa, Isa, maravilhosa, mulherada, um beijo pra vocês, tudo de bom, tudo de maravilhoso, os meninos que entraram aqui também, um beijo, um abraço, muito bom sempre vocês estarem aqui participando, mas olha só, Corre que Transforma é um programa de corrida exclusivo para mulheres, estou esperando vocês, beijo.